Você vai ver agora um corte de mais uma das aulas e das lives que nós temos aqui no canal do Instituto Brasileiro de Engenharia Estrutural. A gente sempre traz profissionais que têm conexões reais com o mercado, que têm atuação permanente e que vivem no seu dia a dia o estado da prática. Então acompanha comigo até o final. Vamos primeiramente falar da variação uniforme de temperatura, que simplesmente elas produzem alongamentos ou encurtamentos nas peças. Nós temos aqui um exemplo clássico de uma viga em balanço, né, em que uma viga de comprimento L está sujeita a uma variação, um acréscimo ou decréscimo uniforme de temperatura T, e no caso aqui ela teve um alongamento ΔL, que da resistência dos materiais nós temos a nossa deformação. O conceito de deformação é bem simples, é esse ΔL dividido pelo comprimento original. Então nós temos um resultado adimensional, um percentual do tanto que aumentou ou encurtou da peça. E também da física, pessoal, nós temos que essa deformação causada pelos efeitos de temperatura é um alfa vezes o T, em que o alfa é um coeficiente de dilatação linear do material e o T, o quanto que é essa variação de temperatura, né? Olha lá. Então, para o concreto, ou melhor, o alfa, ele varia para cada material. No concreto, está em torno de 0,9 a 1,2 vezes 10 a menos 5 por graus Celsius. A nossa norma de concreto, a 6118, adota ali uma média, que seria número 1 vezes 10 a menos 5, né? Então, vamos parar para refletir um pouco aqui. Na estrutura anterior, né, ela é isostática, ela também não tem restrição, ou melhor, ela só tem um lado restringido, né, mas ela também, por ser isostática, essa variação de temperatura não gera esforços extras. A peça somente cresce ou encurta sem gerar esforços. Então, nesse outro caso aqui, em que nós temos ali a deformação completamente liberada, né, nós temos ali apoios do primeiro gênero, então essa peça acaba que ela cresce para os dois lados. Então, como nós temos um centro de dilatação, que seria mais um ponto do material, um centro do material mais rígido, né, ele acaba crescendo para as regiões em que ele está mais livre. Então, ele cresce para o lado. Então, diferente da viga anterior, em que ela cresceu para a direita, porque não tem como ela crescer para a esquerda. A esquerda está restringido, então ela cresce para onde está livre. Então, no caso que ela está completamente liberada, ela meio que cresce metade para cada lado. Cresce metade, né? Se a variação de temperatura uniforme for positiva, né? Se nós temos um aumento na temperatura, e encurta, né? Que seria essa segunda imagem, se nós tivermos um decréscimo de temperatura. Simples assim, e também não gera nenhum esforço adicional. A peça está livre para se movimentar. Então agora vamos refletir um pouquinho. Esse aqui é o já consagrado Kit Mola, né? Eu sou suspeito para falar, eu sou fã dele. Eu utilizo bastante para ensinar e até mesmo para visualizar algumas soluções estruturais, muito literalmente mão na massa, né? Então aqui nós estamos vendo o seguinte. Nós temos uma viguinha sujeita a uma variação de temperatura, um decréscimo de temperatura, né? E que do lado esquerdo nós temos um pilar muito rígido, ou seja, se assemelharia àquele engaste que nós tivemos lá naquela viga em balanço, né? E do lado direito nós temos um pilar já flexível. Então, do lado esquerdo um pilar muito rígido e do lado direito um pilar flexível, com o decréscimo de temperatura, o que vai acontecer? Olha que interessante. O Kit Mola, pessoal, eu não estou ganhando nada deles não, viu? Mas além de ser fã e gostar demais, recentemente eles lançaram um novo kit em que você tem barras de comprimento regulável. Então você ajusta se a barra pode ser maior ou menor. Então eu comprei esse kit para a nossa aula de hoje, porque aí eu consegui reduzir o tamanho da barra. Então o que acontece quando a gente reduz a temperatura ali, nós vamos ter um encurtamento da peça. Então, é isso que vai aparecer na nossa estrutura.
esse encurtamento, ele gerou uma deformação no pilar que era flexível. O pilar que é rígido, ele é completamente, ficou imóvel, né? Então, a peça mais flexível, ela se movimenta. E temos ali um deslocamento ΔL. Com isso, pessoal, geramos esforços nessa peça flexível. E esses esforços, se a gente lembrar lá da teoria das estruturas, da análise estrutural, eles são calculáveis, né? Então, eles são referentes aí, no caso de, com a base engastada e a ligação de nó rígido entre o pilar e a viga, né? Nós estamos aí, momentos da ordem de 6 aí sobre L ao quadrado, vezes aquele deslocamento. Esses momentos aparecem nas extremidades da barra. E, por equilíbrio estático, né, vai gerar uma tração na nossa viga. Então, o pilar sofre essa flexão, né, seria um caso de translação, em que se multiplica, para obter os valores de momento na extremidade, se multiplica pelo valor que foi deslocado, e a viga, para se equilibrar, ela está sendo tracionada. Se nós simplesmente removermos o engaste desse pilar e virar uma ligação rotulada na base, o que acontece? Nós temos, os esforços se modificam. Agora seria 3EI sobre L ao quadrado. Então, nós temos uma redução dos esforços de engastamento que aparecem nas extremidades das barras e, por consequência, também, pelo equilíbrio, a tração que aparece na viga é menor, é reduzida. Aquele caso lá era um caso em que a viga encurtou, né? Mas quando a viga, quando está sujeito a uma variação de temperatura positiva, né? Uma temperatura uniforme positiva, ela se dilata e o que acontece na viga? Para ela se equilibrar, no equilíbrio dos esforços, ela está agora comprimida, né? Então, os pilares também, eles vão se deformar e para que a viga equilibre com todo o sistema, existe compressão nela, certo? E aí, como é que eu faço, então, para saber qual que é essa variação de temperatura, né? Diariamente, na cidade que eu estou, como que eu procuro esses dados, né? Existem sites, empresas de meteorologia que fornecem isso, né? Como o Clima Tempo e outros que a gente tem informações de umidade, da temperatura diária. Mas, na nossa norma de desempenho, pessoal, na 15575, na sua versão de 2013, viu? Porque parece que existe uma de 2024 ou 2023, se eu não me engano, que eles retiraram essa tabelinha. Eu não sei por quê. Mas nessa versão anterior, eles tinham essa tabela em que tem todas as capitais do Brasil. Nós temos informação de temperatura máxima, amplitude diária, radiação solar. Então, olha só, tanto para dias típicos de verão, nessa tabela à esquerda, quanto de inverno, nessa tabela à direita. Então, como eu estou em Goiânia, vamos ver aqui qual que é a amplitude diária, né? Qual que seria essa variação de temperatura diária. Então, no verão, Goiânia varia cerca de 13,4 graus, e no inverno, cerca de 14,9. Então, vamos considerar ali 15 graus de variação diária de temperatura, né? Nosso colega Enson lá em Fortaleza, é bem menor a variação de temperatura, olha só. Fortaleza está logo em cima de Goiânia ali, 6,5 de amplitude diária no verão e 7 no inverno. Então, a variação de temperatura lá flutua menos, né? Então, nesse caso, em Fortaleza, pelo motivo dos acréscimos ou decréscimos uniformes de temperatura, as estruturas sofreriam menos. Só por esse motivo, tá? Porque existem diversos outros aspectos que afetam as estruturas, como corrosão. Fortaleza tem questão de estar próxima ao mar, né? Então, tem outras questões que seriam mais complicadas que aqui em Goiânia. Mas nesse quesito específico, da ação de temperatura impactaria um pouco menos nas estruturas de lá, certo? Outra forma também, pessoal, no livro do Suzekind, o livro de concreto dele, ele também traz algumas informações que podem ser interessantes para a gente.
Lá ele fala que para peças maciças ou ocas, com espaços vazios, inteiramente fechados, isso são vigas caixão, né? Com dimensão menor, com dimensão inferior a 50 centímetros, essa variação de uniforme de temperatura seria mais ou menos 10, variaria entre mais ou menos 10 ou mais ou menos 15, né? Então, quando a menor dimensão for superior a 70 centímetros, então se a peça é mais parruda, né, é maior, essa variação uniforme de temperatura seria menos significante um pouco. Olha só, variaria de mais ou menos 5 até mais ou menos 10 graus. E por uma dimensão intermediária, né, entre os 50 e 70, lá oriento para a gente fazer uma interpolação linear. Para peças permanentemente envolvidas por terra ou água, não há variação uniforme de temperatura, viu, pessoal? Podemos considerar o T igual a zero. Perfeito. Uma outra forma, né, em que a temperatura atua nas nossas estruturas é a questão da variação diferencial de temperatura, em que nós temos uma temperatura nas fibras externas ou superiores, diferente das fibras internas ou inferiores, né? Nesse caso, em que as fibras internas, a temperatura é mais alta que as fibras externas, as fibras internas elas se expandem mais do que as externas. Então, gera esse abaulamento na nossa estrutura. Nós temos um momento fletor acontecendo aí, então nós temos essa condição de deformada. Para o caso inverso, pessoal, em que nossa temperatura externa é superior à temperatura interna, nós temos a deformada espelhada, né? As fibras externas se alongariam mais, então nós temos essa concavidade para cima, né? Essa nova deformada da estrutura. Então, olha só, para os casos de variação diferencial de temperatura, nós conseguimos obter, pelo método das forças, por exemplo, quais são os momentos de engastamento nas extremidades dessas barras, né? Então, para uma viga bem engastada, sujeita a essa variação diferencial de temperatura, nós sabemos que o momento nas extremidades vai depender do EI, né? Rigidez do material, que é o módulo de elasticidade, vezes a inércia, vezes aquele coeficiente de dilatação linear, vezes o gradiente térmico, que é a diferença de temperatura, né? Interna menos externa, dividido pela altura da peça. Então, todos esses fatores influenciam no valor do momento fletor que aparece nas extremidades da nossa peça. E, analogamente, se a peça for engaste-apoio, no lado apoiado não aparece nada, aí no lado do engaste aparece uma fração daquele mesmo valor obtido anteriormente. Seria 3/2 do valor do momento na viga bem engastada. Esse T, né, a variação uniforme de temperatura, seria simplesmente a média entre a temperatura externa e a interna, né? Então, nesse caso, a gente estaria analisando somente o gradiente térmico, os efeitos do gradiente térmico. E aí, gostou? Quer ir ainda mais profundo nesse assunto, entender mais estrutura de concreto armado e protendido, aprender a projetar casas e prédios? Eu tenho uma boa notícia para ti. Nós estamos com inscrições abertas para pré-matrícula na pós-graduação, nosso curso de especialização em estrutura de concreto armado e protendido. Eu vou deixar um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Vai lá, faz tua pré-matrícula, que alguém aqui, algum coordenador pedagógico do nosso time vai entrar em contato com você. A gente se vê!